Agora, no segundo exemplo, construa no plano cartesiano o gráfico da função f dada por fx igual... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Isso. Fx igual x, se x for menor ou igual a 1. 1, se x for maior do que 1. Vamos para a resolução. Vamos construir separadamente as partes do gráfico relativa a cada uma das sentenças e depois juntaremos o resultado. Se x for menor ou igual a 1, x menor ou igual a 1, eu tenho 1, 0, menos 1 e menos 2, menos 3. Então, eu sei que inicialmente, tá, eu tenho que ter o quê? Aqui no gráfico, essa parte aqui, ó, x, se x for menor ou igual a 1. O que quer dizer com isso? Tá bem aqui, ó. A gente já vai chegar lá. Eita, caramba. Só um minutinho, gente. Aqui. Olha lá. X menor ou igual a 1. Então, eu começo por 1. Se x for menor ou igual a 1, dá o pé ao valor de x. Isso aqui dá 1, aqui é 1. 0 é 0. Menos 1, menos 1. Menos 2, menos 2. Menos 3, menos 3. Por quê? Sempre que o x for menor ou igual a 1, eu, para y, que eu chamei y1, eu sempre atribuo o valor que é do x. De tal forma que a gente começa o gráfico exatamente no ponto 1, 1. X igual a 1, x vale 1, y vale 1. Se x vale menos 1, y vale menos 1. Se x vale menos 2, y vale menos 2. Ó, aqui, ó, a correspondência bionívoca, 1 a 1. Tudo bem? Agora, se x for maior do que 1, y sempre vai valer 2. Aonde está isso, professor? Bem aqui, ó. 1 se x for maior, igual a 1, for maior do que 1. F de x é igual a 1, porque é como se a gente falasse assim, ó. Quer ver? Vamos apoiar aqui para vocês entenderem melhor o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está fazendo que f de x é igual a x se x for menor ou igual a 1. Sempre que o x for menor ou igual a 1, vai dar x. E a f de x é igual a 1 para qualquer valor acima de 1. É isso que ele está me afirmando na questão. Por isso que eu botei 1, 1, 0, 0, menos 1, menos 1. Porque menor ou igual a 1, a f de x é o x. Maior do que 1 é sempre uma constante que é 1. Tanto é aquela, ó, x maior do que 1. X maior do que 1, você sempre vai trabalhar com quem? O ponto que 1. Então, a partir do 1, então vamos considerar aqui, ó. A partir do ponto 1, você tem 1, é o primeiro ponto. 1, 2 é 1, 3 é 1, 4 é 1, 5 é 1, 6 é 1. Você vai te dar uma reta que? Constante. De tal forma que quando eu juntar, ó, observe que eu vou ter, ó, ele vem crescendo até chegar a um ponto que ele vai ser o quê? Constante. Eu tenho uma função crescente até o ponto 1. Do ponto 1 em diante, eu tenho uma função constante. Juntando os dois gráficos em um mesmo plano cartesiano, obtemos o gráfico de f. Já no terceiro exemplo, nós temos o seguinte. Considere a função f de x igual a 3k menos 1x menos 5, com k pertencente aos reais. Calcule k de modo que a função f seja crescente. Quando que a função é crescente? Quando a maior do que zero. Ou seja, quem é a? A é 3k menos 1. Se a função é crescente, 3k menos 1 maior do que zero. Letra para um lado, número para o outro. 3k maior do que 1, joga um pé abaixo do 3. K maior do que 1/3. Quais são os valores de A? X, ou melhor, x pertence a K, tal que x seja maior do que 1/3. Ou K pertence aos reais, tal que K seja um valor maior do que 1/3. Você pode adotar a primeira que eu coloquei ou essa que eu escrevi agora. É a mesma coisa. Quarta, considera a função f de x igual. Assim, alguém vai dizer assim, pessoal, não é a mesma coisa não. Em termos de número, quando você põe k pertencente aos reais, tal que k seja maior do que 1/3, ou x pertence a k, tal que x é maior do que 1/3, eu estou afirmando que os números são os mesmos.
tá? Para ninguém achar que eu estou falando balela. Eu estou dizendo que para termo numérico, o resultado é o mesmo. A maneira de expressar é diferente, mas o resultado é o mesmo. Quarta questão. Considere a função f de x igual a menos 4 vezes t mais 6, x, menos 15. Determine t de modo que a função seja decrescente. A não tem que ser menor do que zero? Então, quem vai ser o A? O A vai ser menos 4 vezes t mais 6. Lembre-se, quando você escreve menos 4, é menos 4 vezes t mais 6. Entre o número e o parênteses, sempre tem um sinal de vezes. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos, então, pegar o A é menor do que zero. Tirei o A e botei menos 4 vezes t mais 6 menor do que zero. Aplico a distributiva. Menos 4 vezes t, menos 4t. Menos vezes mais, menos 4 vezes 6, 24. Menor do que zero. Então, continuando. O que a gente vai ter agora? Letra para um lado, número para o outro. Menos 4t menor do que 24. Como a letra é negativa, vamos multiplicar todo mundo menos 1. Menos vezes menos, mais 4t. Menos vezes mais, menos 24. Lembre-se, quando você multiplica uma equação por menos 1, o sinal que tiver aqui você vai eliminar e trocar. Se ele era maior, passa a ser menor. Se ele é menor, passa a ser maior. No caso aqui, vou apagar tudo isso, o símbolo é menor. Logo, ele passou a ser maior. Joga o 4 para baixo do 24. 24 sobre 4, t é maior do que 6. Então, t pertence aos reais, tal que t maior do que 6. Eu prefiro trabalhar com essa nomenclatura que eu botei aqui, tá, gente? Eu mostrei uma outra nomenclatura na 1, mas eu gosto de trabalhar com essa nomenclatura que eu estou expondo aqui para vocês, que é essa daqui. Eu gosto de trabalhar sempre com essa nomenclatura. Eu acho mais simples de montar. Na quinta questão, determine os zeros das seguintes funções. Então, olha lá. O que a gente vai fazer? Determinar os zeros é determinar quando a f de x vale zero. Então, quem é f de x? Não é 3x menos 12? 3x menos 12 igual a zero. O que você vai fazer agora? Vai botar letra para um lado e número para o outro. Então, ó, letra para um lado, número para o outro. 3x, se é menos passa a ser mais, 3x igual a 12. Jogo 3 para baixo do 12, 12 sobre 3, x que vale 4. Agora na B. Y é igual a menos 6x mais 4. O que você vai fazer? Você vai dizer que y é igual a zero. Tira o y, vai botar zero. Letra para um lado, número para o outro. Se é menos, passou a ser mais. 6x igual a 4. Jogo 6 para baixo do 4. X igual a 4 sobre 6. Sempre que for possível simplificar uma fração, a simplificação é obrigatória. Por isso que eu dividi em cima por 2 e embaixo por 2. Eu não posso dividir embaixo, por exemplo, por 6 e em cima por 2. O número que eu dividi embaixo tem que ser o mesmo de cima e de cima o mesmo de baixo. De forma que x vale quanto? 2/3. Sexta, determine o valor. Determine o ponto xy em que cada gráfico das seguintes funções corta o eixo x, sem construir o gráfico. Sabe o que ele está pedindo aí? Determine o zero da função. Como que você determina o zero da função? Botando a função igual a zero. Ou seja, se é y, tu vai tirar o y e vai botar zero. Eu posso botar 0 igual a 3x mais 21. Ou eu posso botar 3x mais 21 igual a zero. Dá no mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Muda a maneira que você vai calcular. No final, o valor numérico é o mesmo. Tudo bem? Então, eu estou usando a maneira que eu acho mais simples, que é botar toda a função como x é positivo, igualar toda a função a zero. Letra para um lado, número para o outro. 3x igual, se é mais, passa a ser menos. X igual, menos 21 sobre 3, que o 3 vai para baixo do 21.
Menos 21 dividido por 3, menos 7. Como ele me pediu o ponto xy, o x é o número, que é menos 7, e y sempre vai ser 0. f de x igual 16 menos x. Quem é f de x? F de x vale 0. Então, ó, tirei a f de x. 0 é igual a 16 menos x. Aqui eu fiz de um jeito. Vou mostrar como dá o mesmo resultado. Ó. Letra para um lado, número para o outro. X igual a quanto? A 16. Ou você pode fazer desse jeito que está aqui. Ó. 16 menos x igual a 0. Botei 16 para o outro lado. Menos x igual a menos 16. Multipliquei menos 1. X igual a 16. Ambos dão o mesmo resultado. Quem é o ponto? 16 e 0. Dessa forma, vamos para os exercícios. Tá? Exercícios da página 89, questão 18, 19, 20 e 21. Página 94, questão 24 e 25. Um bom dia a todos, bons estudos, queridos, e até a nossa próxima aula.